Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre a energia Yin e Yang, do ponto de vista da neurociência, pegando ainda um gancho do anúncio do divórcio do casal, agora ex-casal, Ana Book e José Alvarenga. De muitos canais, não sei se vocês já viram, mas tem muitos canais aqui no YouTube falando da questão da personalidade, né? Que a Ana tem uma personalidade forte, né? Mas jogando no lado mais do abuso mesmo, né? De uma personalidade mais abusiva. Vamos entender então um pouquinho mais sobre isso. Se a gente parar para pensar no conceito do Yin feminino e Yang masculino de forma mais científica, o que a filosofia oriental propõe é que não é sobre um ser ruim e o outro ser bom, né? Que um deve combinar com o outro. Na verdade, é sobre um equilíbrio. Só que o que a gente vê acontecendo atualmente, especialmente em dinâmicas de relacionamento, é uma inversão ou desequilíbrio dessas energias, né? Principalmente por conta de mudanças sociais, culturais, né? E até mesmo traumas geracionais. Se a gente olhar para essa dinâmica, muitos casais de hoje, principalmente nas gerações mais jovens, né? Há uma tendência de que há uma tendência da mulher assumir mais o papel de uma liderança ativa na relação, né? Organiza a casa, toma as decisões, manda, direciona, e o homem se posiciona de uma forma mais passiva, ou seja, né? Ele obedece, né? Ele evita o confronto, ele aceita, né? As decisões, né? Os comandos. Mas o que a gente precisa entender é que isso não tem apenas a ver com personalidade. A gente precisa analisar melhor, né, no contexto, a questão de um contexto social. Então, por exemplo, né, mulheres hoje em dia, né, mulheres sendo criadas para serem autossuficientes. Homem e de outro lado, o homem sendo criado assim, homem sendo criado para não frustrar ninguém, especialmente a mulher nos dias de hoje. Então, né, traumas, outro ponto que a gente precisa considerar, né, traumas transgeracionais, né, onde as mulheres tiveram que ser fortes porque viram suas mães sofrerem, né, sofrerem abuso moral, emocional, físico, né, submissão, negligência. Homens que cresceram com pais ausentes ou debilitados, incapacitados, né, e onde a mãe tiveram que fazer tudo sozinha e acabam reproduzindo essa dinâmica na vida adulta porque esperando, né, que a parceira diga o que fazer. Então vamos analisar mais a fundo sobre essa perspectiva, né? O que a gente sabe? A gente já sabe que o cérebro humano se adapta ao contexto. Vamos pegar isso, né? Então, se a mulher precisa assumir a liderança o tempo todo, ela vai ativando cada vez mais circuitos ligados à tomada de decisão, controle e planejamento, que são características mais associadas à energia Yang, que é a energia masculina. Já o homem, se for colocado na posição de quem apenas cumpre as ordens e se omite para evitar conflito, vai reforçando circuitos ligados à passividade, baixa assertividade e dependência emocional, que são características mais associadas ao Yin, que é o feminino. Mas dentro da dinâmica das relações, isso não significa que o papel de um é melhor do que o papel de outro, né? O que o desequilíbrio entre essas energias dentro de um relacionamento gera de frustração para os dois lados, né? Como que esse desequilíbrio impacta as relações. A mulher sente que tem um filho ao invés de um parceiro. Já o homem sente que nunca consegue agradar e ele vai se desconectando, né? O desejo sexual pode diminuir, né? Porque o feminino se excita com o masculino se excita com o feminino, dentro da perspectiva do Yin e Yang. E quando essas energias se confundem, a atração vai embora. Então, o relacionamento, ele acaba virando uma espécie de uma simbiose emocional tóxica, né? Em que um depende do outro para funcionar. E por que, né, isso tudo conecta com o caso da Ana Book, o que está acontecendo com a Ana Book, né? Por que tem tantos canais, né, dizendo que, fazendo polêmicas de que ela, chamando ela de abusiva no relacionamento. Porque pode ter a ver com essa energia de comando excessivo, né? A voz Yang, né? Ela parece estar... a gente vê no vídeo, né? Ela parece estar sempre na liderança, enquanto o parceiro, né? O ex-parceiro, né? José Alvarenga, tá mais na posição de quem apenas cumpre o que ela determina, né? Só que essa relação
lá atrás, né? Pode não ter começado assim. Talvez, né, a gente não pode julgar por vídeos, né? Porque vídeos são cortes, né? Mas então talvez ele tenha lá no início, né, gostado de ter uma mulher que resolvesse tudo, né, proativa, mais dinâmica, né? Mas com o passar do tempo, essa dinâmica, esse estilo foi sufocando os dois, né? E o que é mais louco nisso tudo é que às vezes a mulher assume esse papel de comando, mas às vezes ela nem gosta de estar ali, né, assumindo esse papel de comando. Só que ela não confia mais que o parceiro vai dar conta, né? E quando a confiança se perde, a mulher vira chefe e o homem vira empregado. E essa confiança não necessariamente pode ser baseada nessa relação atual, né? Pode ser um vislumbre de tudo que ela já viveu, né? E como a gente volta para esse equilíbrio? Achar minha autorresponsabilidade, né? O que a gente se pergunta o tempo todo, né? É a autorresponsabilidade para ambos. A mulher precisa ceder, né? A gente precisa aprender a ceder espaço, né? E aprender a confiar de que o nosso parceiro é capaz de fazer mesmo do jeito dele, permitir que ele faça do jeito dele, né? E o homem precisa se colocar mais como protagonista e sair desse lugar passivo, né? De passividade, mesmo que cria um certo conflito no início, né? Ele precisa se impor um pouquinho mais. Os dois precisam entender que a autoridade não é poder sobre o outro, né? Mas é a capacidade de decidir e cuidar junto das relações e das coisas, né? Então esse equilíbrio entre yin e yang, né? Não é sobre quem manda e quem obedece, né? Mas é sobre quem segura a onda enquanto o outro desaba. É mais sobre isso, né? Então, às vezes a mulher vai tender a ser, né, pontos mais fortes ali na relação e às vezes o homem, né? Por um tempo, né? Por um período de tempo. Se um segura o tempo todo, né? O outro não cresce e não desenvolve, né? E não permite se expressar, né? E a pergunta que fica agora é, né? Será que muitas mulheres que são vistas como abusivas não estão apenas segurando a onda que o parceiro largou? E de um outro lado, né? Será que esses homens que parecem fracos, passivos, não só estão reproduzindo um papel que foi ensinado a eles de que ser homem é não confrontar, né, para não frustrar, agradar sempre a mulher, né? Então a gente precisa refletir, né? Isso dá uma baita reflexão pra gente ponderar, pra gente pensar, né, em todos os contextos, né? Porque se a gente analisar duas pessoas, como está sendo feito em vários vídeos, né? Analisar a dinâmica do casal. Por conta de vídeos são cortes, vídeos são combinados, né? Vídeos não expressam a vida real de uma pessoa, né? Quem elas são na autenticidade, na essência, né? Os vídeos, ele tem masking, eles são mascarados, né? Então a gente não pode simplesmente deduzir o perfil, a personalidade, o jeito de uma pessoa baseada em apenas em vídeos, né? Portanto, sobre o caso deles aqui a gente só pode especular, né? Não definir. Eu não gosto muito de trabalhar com culpas, né, com culpados, mas eu gosto muito de trocar a palavra culpa por responsabilidade, né, a autorresponsabilidade numa relação. A responsabilidade, ela deve ser constantemente dos dois, sobre como o outro trata e como o outro permite ser tratado, né? Espero que tenha esclarecido um pouco para você, que você tenha gostado. Deixa seu like, lembra de se inscrever no canal, deixa seu like, curte, compartilha para ajudar esse canal a crescer cada vez mais, tá? Beijo, até o próximo vídeo, tchau!